Irmãos, a paz do Senhor, uma excelente tarde para vocês. Estão se conectando agora aqui no canal. Mais uma transmissão ao vivo. A paz de Cristo para todos os irmãos. Quero deixar com vocês um texto da Palavra de Deus. A meditação dos irmãos nessa tarde de quinta-feira. É um salmo que eu gosto muito de meditar e eu acho que para mim ele traz um certo conforto. E ele serve, na verdade, como um padrão de vida a ser alcançado. E eu acho que deve ser almejado por nós, homens e mulheres que conhecemos o Senhor, que queremos ter nele uma vida estabelecida, né? E sendo ele o alicerce, a base da nossa vida. Então eu acho que esses salmos, eu acho ele muito profundo, eu acho ele muito bonito. E dentro disso, eu acho que ele se aplica na nossa vida de uma maneira bem prática, né? E eu acho que é um sonho o cumprimento de cada palavra desses salmos, que é o Salmo 128. E ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo lhe irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Esse Salmos, ele é um sonho, né? Como eu falei. Eu acho que todo mundo quer que isso aconteça. É um daqueles salmos que traz uma bomba de fé, de confiança, de esperança e daquilo que Deus ele pode realmente fazer na nossa vida. Mas ele tem uma condição. E a maior condição desses salmos está no início, no primeiro versículo. Mais do que feliz, bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, para que venhamos a alcançar essa bem-aventurança, para que venhamos a ser mais do que felizes nessa vida. Esse salmo ele não está transcendendo, ele não está falando de uma salvação, ele não está falando, não, ele está falando dessa vida. Está falando da nossa vida cotidiana, desse caos que é a existência humana, mas que pode ser um caos pela nossa condição, sim, mas pode ser um caos onde Deus ele pode pôr tudo no seu devido lugar e transformar esse caos em ordem e arrumar a nossa vida. Mas para que isso aconteça, temer ao Senhor é necessário. E temer aqui, irmãos, eu quero trazer para vocês, lançar luz sobre essa palavra. Temer aqui não é no sentido de temer, é aquele que teme no sentido de tremor ou de respeito ou reverência, não no sentido de ter medo, mas de ter respeito, reverência, é o temor, né? No sentido bíblico da palavra, de a gente agir pensando que existe um Deus que nos observa, sensíveis àquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, porque não é uma igreja quem estabelece limites, não é um canal que estabelece limites, não é um obreiro, um pastor, não é um irmão, uma irmã que fala da Bíblia, não é um profeta. Quem estabelece os limites da nossa vida, até onde nós podemos ir e não podemos, é o Espírito Santo. Os limites são dele. Então, temer ao Senhor é não ultrapassar esses limites. É andar nos seus caminhos. Ou seja, as veredas que o Senhor determinou. Está vendo como que é interessante esse texto? Os seus caminhos, né? Quanto à salvação, só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas quanto à nossa vida cotidiana, e esses salmos ele fala disso, da nossa vida cotidiana, existem caminhos. Caminhos que são caminhos de Deus. Um caminho para a nossa vida sentimental, um caminho para a nossa vida profissional, um caminho de Deus para a nossa vida familiar. E cada área da nossa vida existe um caminho, a nossa vida acadêmica, né? Deus ele quer que trilhemos esse caminho.
e andemos nesses caminhos, segundo a vontade dele, temendo, ou seja, indo até onde ele estabeleceu, os limites que ele nos deu. A palavra diz assim: não remova os limites antigos. São os limites que o Espírito Santo nos deu e determinou para nós. Isso que vale. Por isso que a experiência é muito individual. Eu lembro de uma vez que meu pai ele comprou um terreno aqui para o interior do Rio de Janeiro, né? E meu pai já é falecido há muito tempo, foi em 1992 que ele morreu, eu era uma criança, e aí em 90, 91, olha quanto tempo faz. Ele comprou um terreno lá para dentro do estado. E aí eu me recordo que ele ficou uns 5 anos sem ir ver esse terreno. E depois de muito tempo ele voltou e estava lá o terreno, né? Naquela época fazia uma marcação com estacas, né? Para poder, né, mostrar até onde era o limite de um e o limite do outro. E eu me recordo que o vizinho, né? Um senhorzinho lá que tinha um terreno do lado, que já tinha levantado uma casa, ele que cuidou, né, durante esse tempo todo do terreno do meu pai. Foi um milagre aquilo, que poderiam ter invadido, mas ele não removeu os limites. Pelo contrário, toda vez ele ia lá e ele renovava, vamos dizer assim, os limites daquilo que era o terreno do meu pai. Se aqueles limites tivessem sido removidos, né, tirados ali daquele lugar, meu pai já teria perdido, na época, o terreno. Alguém teria invadido, alguém teria expandido o seu terreno até o terreno dele. Então é importante conhecermos os limites que o Senhor tem nos dado. Muitas são as bênçãos que o Senhor tem. Comer do trabalho das suas mãos, ou seja, ver a vida sendo uma vida próspera, e prosperidade não é ter de tudo, mas não sentir falta de nada. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Nós criamos os filhos para o mundo, né? Mas no Senhor. Ensinamos a eles o caminho do Senhor e criamos para o mundo, não criamos para nós. A palavra fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, né? Tem gente que quer criar a flecha para poder guardar ela na aljava, não quer que a flecha vá longe. Não, a flecha vai longe, a flecha tem que ir longe, a flecha é feita para ir longe. Não adianta tentar prender a flecha. Quanto mais prende, pior é. Eu digo por experiência, porque eu convivi com muitos filhos de crente, que crentinhos não eram. E eu era filho de ímpio e era crente, na idade deles. E eles não eram, porque tinha gente prendendo a flecha, não deixando a flecha ir longe. Mas quando nós tememos ao Senhor, entendemos os limites, os caminhos do Senhor, para lidar, para saber agir, saber tratar, todas essas coisas, né? Os nossos filhos são como plantas de oliveira, a roda da mesa. Isso para Israel era um sinal ou sinônimo de prosperidade, de bênção, né? De uma família que deu certo, onde havia ali a mão do Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Jerusalém significa habitação da paz. A paz é o que haverá no seu coração, na sua vida, na sua casa. E tu verás o bem dessa paz todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Meu irmão, minha irmã, há um segredo para aqueles que guardam os preceitos de Deus. Há um segredo para aqueles que perseveram em continuar nessa contracultura que é o Evangelho. É uma contracultura. É ir contra a carne, é ir contra a sociedade, é ir contra o politicamente correto, é ir contra, às vezes, até a religiosidade, às vezes não sempre, contra as igrejas, muitas vezes, né, a religiosidade dessa forma representada. E o cristianismo genuíno, o Evangelho de Cristo é isso, é uma contracultura. Não é fácil, mas aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria. Hoje você carrega a preciosa semente que é a fé, andando e chorando, andando porque você não para, você prossegue, chorando porque são as lutas, né? O peso, as dificuldades, as adversidades, o calor do deserto, as tempestades que você atravessa, andando e chorando. Aquele que leva a preciosa semente, ele leva
Ele não a perde nem para. Esse voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Toda aprovação produz frutos. E essa aprovação que você está passando produzirá, se já não estiver produzindo, porque eu creio que na maioria já está produzindo, frutos. Frutos de paz e frutos de bênção. Deus te abençoe nessa tarde. Que todas as profecias e todas as bênçãos, os benefícios desses salmos se cumpram na nossa vida. Eu creio. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.